E aí, cara, tudo bem? Você, guerreiro, estudante, mega aluno que busca uma vaga nas melhores universidades do Brasil, chegou a hora de você aprender em detalhes o sistema digestório humano. Parte 2. Se você ainda não assistiu a parte 1, acesse lá a nossa aula sobre nutrição, a parte 1. Depois venha conferir comigo a parte 2. Tá combinado? Vamos lá então. Um pouquinho de anatomia nas preliminares. O sistema digestório, então, é composto aí na boca pela língua, também tem os dentes e a faringe. A faringe, pessoal, observação, é um órgão, tá, muscular e também cartilaginoso e é um órgão comum aos sistemas digestório e respiratório. Portanto, tanto os alimentos quanto os gases passam pela faringe, tá? Um órgão comum ao sistema digestório e respiratório. Na boca, pessoal, ela vai receber a saliva. Quem produz a saliva são essas glândulas aqui. A parótida, que fica abaixo aqui da orelha, a sublingual e a submandibular. Sublingual e a submandibular. Elas vão produzir a saliva. Depois o alimento parte para onde? Para o esôfago. A chegada do alimento no esôfago estimula os movimentos peristálticos. O que são esses movimentos peristálticos? Carinha, você já sabe que todo o tubo digestório ele é formado por uma musculatura lisa. E você sabe também que a musculatura lisa tem contração involuntária. Então, na presença de alimento, essa musculatura fica o tempo todo contraindo. Essa contração serve para impulsionar o alimento ao longo do tubo digestório. Isso começa no esôfago e vai até o intestino. Tá? Os movimentos peristálticos, então, não se limita ao esôfago, vai até o intestino. Posteriormente, o alimento ele desemboca numa região em que encontramos o seco e o apêndice. Pessoal, muito importante. O apêndice, por muitos anos, foi declarado como um órgão que não serve para nada. Só serve para dar apendicite. Mas isso foi derrubado. Hoje sabemos a função do apêndice. Qual é ela? Fazer o repovoamento da flora intestinal, o chamado biofilme. Então, se o seu professor um dia falar na sala que o apêndice só serve para dar apendicite, por favor, corrija ele e fala assim: professor, o apêndice hoje ele serve também para fazer o repovoamento da flora intestinal, o chamado biofilme. Como que funciona isso? No intestino existem bactérias boas e também pode aparecer as bactérias ruins, como por exemplo a da cólera, né? Ou outras que causam doenças gastrointestinais. Depois que você tem uma doença dessa, pega uma cólera, teve uma disenteria do caramba, morreu todas aquelas bactérias boas que conviviam ali no seu intestino. Quem vai fazer o repovoamento dessas bactérias boas? É o apêndice. Porque aqui no apêndice, vamos dizer que existe um estoque dessas bactérias e quando elas morrem, ocorre esse repovoamento, que é o chamado biofilme. O biofilme é como se fosse uma película, né? Um verdadeiro habitat ali onde ficam nutrientes e essas bactérias. Então, essa é a função recentemente descoberta do apêndice. E depois o alimento vai para o cólon ascendente, depois o transverso e depois o descendente. Depois chega até o reto e depois o ânus. Tudo bem? Um pouco de anatomia é sempre bom, não é, pessoal? Ainda mais você, que logo vai estar na universidade, não é? E vai ter uma noção boa de anatomia. Bom, entramos na fisiologia propriamente dita. Quais são as fases da digestão? A ingestão dos alimentos, depois precisamos digerir os alimentos, depois absorver os alimentos e depois fazer a ejeção ou a excreção dos resíduos. Processamento. O processamento dos alimentos pode ser um processamento físico, que inclui aí a mastigação, né, feita pelo dente, também com a ajuda da língua, a deglutição e os movimentos peristálticos já vistos. O processamento também pode ser químico, aqui envolve a ação de enzimas, a hidrólise enzimática, a insalivação, a quimificação e a quilificação. Vamos falar passo a passo, vamos falar que a insalivação ela vai ocorrer na boca, a quimificação no estômago e a quilificação no intestino. Vamos lá então, vamos falar primeiro da boca. Digestão na boca e a deglutição. Pessoal, na boca já inicia o processo de digestão tanto físico, feito pelos dentes,
como o químico realizado pelas enzimas. Veja só, os dentes transformam alimentos sólidos em pequenos pedaços, aumentando a superfície de contato. Quando aumenta a superfície de contato, favorece a ação de enzimas digestivas, que é a digestão mecânica, feita pelos dentes. Também ocorre a digestão química, pela saliva. Quem que produz a saliva? Aquelas glândulas que acabamos de estudar, a parótida, submaxilar e sublingual. Elas produzem a saliva, a qual contém a enzima amilase salivar, também chamada de pitialina. Pessoal, a pitialina ela atua sobre o glicogênio ou amido, produzido moléculas de maltose. Então veja só, o início da digestão de amido já começa na boca, pela enzima pitialina ou amilase salivar. O pH ideal aqui é o pH 7, pessoal, pH neutro. Graças a Deus é o pH neutro, né? Imagine, por isso que o beijo é bom. Se fosse ácido ou básico, o beijo não seria tão bom como é. Outra observação, a amilase salivar, pessoal, ela não atua muito sobre o amido. Sabe por quê? Porque as pessoas têm muita pressa para comer, não é? Globalização, aqueles negócios de correria do dia a dia, fast food, não é? A pessoa simplesmente engole o alimento, mal mastiga, e isso prejudica a ação da amilase salivar. Por isso que a atuação da amilase pancreática é muito mais eficiente do que da amilase salivar. Bom, a deglutição. A deglutição ela vai ocorrer em 3 fases, a fase oral, a fase faríngea e a fase esofágica. Muito difícil ser cobrado isso em prova, né, minha gente? Só que vamos ter uma noção geral do que ocorre aqui nesse processo de deglutição. A fase oral consiste no ato de abocanhar o alimento, a comida, comer o pão, mastigar. Por isso, pessoal, que é voluntário, né? Você consegue controlar esse processo. Já a fase faríngea, ela é involuntária, mas vamos explicar melhor isso. Aqui, pessoal, está a epiglote. A epiglote é uma tampinha formada de cartilagem que tem por função fechar a glote. A glote pertence ao aparelho respiratório. Por que temos que tampar o aparelho respiratório durante a deglutição? Para o alimento não cair, logicamente, no sistema respiratório e você não engasgar, não é? O alimento tem que passar posteriormente aqui pelo esôfago. Então, por isso, olha que interessante, a epiglote, ela fecha a glote, fecha o aparelho respiratório, já que a glote faz parte do aparelho respiratório. Perguntai-me a você, carinha, você consegue abrir ou fechar a glote a hora que você quiser, quando você está comendo alguma coisa? Lógico que não, né, pessoal? Isso aqui é um processo involuntário. Tá? Não depende do seu controle. Ainda mais, a epiglote ela pode ser retirada. Ela pode ser retirada porque o ato de deglutir, a contração da musculatura aqui da faringe, junto com o bolo alimentar, junto com a língua, já é o suficiente para fechar a glote. Tá? Você vai entender melhor isso acessando aí, coloca no YouTube, deglutição. Você vai ver perfeitamente, acho que é o primeiro vídeo que aparece, como é perfeito o vídeo mostrando a deglutição passo a passo. Tá? Revise esse esqueminha de deglutição no YouTube, professor YouTube. Então, na última etapa aqui, então, pessoal, essas 3 figuras elas são as mesmas, tá? A última etapa é a fase esofágica, ou seja, o bolo alimentar ele está já aqui no esôfago, onde começam os movimentos peristálticos. Tudo bem? Passemos então para a digestão no estômago. Pessoal, depois de misturado com a saliva, o processo de insalivação, o alimento ganha um outro nome. Ele passa a ser chamado de bolo alimentar. Então, o bolo alimentar entra em contato com o suco gástrico. Vamos entender um pouco sobre a anatomia e entender a ação do suco gástrico no alimento. Aqui, então, está o esôfago, o alimento desce aqui, passa por essa válvula chamada cárdia. A cárdia, pessoal, é uma válvula que impede o refluxo, já que a mucosa gástrica, essa mucosa, ela produz uma secreção ácida. A mucosa gástrica, pessoal, tem 3 tipos de células. Células que produzem enzimas, células que produzem HCl, que é o ácido clorídrico, e células que produzem o muco que protege o próprio estômago do ácido clorídrico, né, da acidez que ele produz também. Então, um defeito nessa cárdia aqui pode provocar o refluxo dessa secreção ácida que incomoda muito.
Aqui são capas musculares, e são várias capas, como você pode ver, a musculatura é lisa, de contração involuntária. E aqui no finalzinho uma válvula chamada piloro que passa para o intestino, o alimento. As enzimas presentes no suco gástrico são o pepsinogênio. O pepsinogênio é uma enzima inativa, ela precisa ser ativada. Quem vai ativar o pepsinogênio é o ácido clorídrico. O ácido clorídrico, então, converte o pepsinogênio. Sempre quando você vê essa terminação gênio, significa que é uma enzima inativa. Tá? Na presença de ácido clorídrico, produzido também pelas células da mucosa gástrica, ela produz a pepsina. A pepsina, pessoal, é uma enzima ativa que vai digerir proteínas, vai transformar as proteínas em peptídeos, moléculas menores. Outra enzima encontrada no suco gástrico é a renina. A renina em abundância no recém-nascido, na infância. Renina é uma enzima que vai fazer a coagulação de proteínas do leite. Olha que interessante. O que é coagular? Coagular é transformar algo líquido em sólido, é solidificar, dá mais visibilidade a essa proteína. Por exemplo, uma proteína encontrada no leite é a caseína. Então, a caseína está lá solúvel no leite e ela precisa ser coagulada para facilitar a ação depois da pepsina. Então, a renina vem, coagula a caseína, assim a pepsina age com maior facilidade na digestão da caseína. É isso aí. O pH do suco gástrico é ácido, devido ao ácido clorídrico, pH 2, muito ácido. E o bolo alimentar, pessoal, ele vai ganhar um outro nome depois que sai do estômago. Depois de misturado com a acidez do estômago, o bolo alimentar ele passa a ser chamado de quimo e permanece por cerca de 4 horas no estômago. Do estômago, pessoal, sai uma massa semilíquida. Imagine algo semilíquido, não é líquido nem sólido, está mais ou menos no meio termo ali. E esse aí é o quimo. Depois disso, o quimo vai migrar para o intestino delgado. Só uma curiosidade. No estômago ocorre absorção? Sabemos, pessoal, que o órgão responsável pela absorção é o intestino delgado. Porém, o estômago pode sim absorver. Resposta: sim. Pequena quantidade de água, glicose e álcool são absorvidos na parede do estômago. Por isso, se você encher a cara de estômago vazio, poderá ficar embriagado mais rapidamente. Sabe aquele papo? Eu fiquei bêbado porque eu não comi, bebi de estômago vazio. Então, é mais ou menos isso que acontece, a capacidade de absorção do estômago. Vamos falar agora da digestão no intestino delgado. O intestino delgado ele vai ser dividido em 3 porções, a saber, o duodeno, de 25 centímetros, que é esse tubo logo depois do estômago, o jejuno de 5 metros, onde ocorre maior processo de absorção de nutrientes, e o ilho, que está em contato com o seco do intestino grosso, de 1,5 metros. Aqui também ocorre a absorção de nutrientes. Então, jejuno e ilho possuem as microvilosidades ou vilosidades intestinais. Sem dúvidas, para o vestibular, o duodeno é o mais importante, porque o duodeno ele vai receber 3 sucos. O suco pancreático, o suco entérico e também a bile, pessoal. Então, para o vestibular, o duodeno é o mais importante. Primeiro, vamos falar do suco pancreático. Suco pancreático, ele é produzido pelo pâncreas, o nome lançado no duodeno, acabei de falar. E a solução aqui, pessoal, é alcalina. Alcalina significa básico, pH é igual a 8,0, pH básico, devido à presença de íons bicarbonato produzido pelas suas células. Neutraliza, então, aquela acidez do quimo. O quimo que vem ácido do estômago, ele vai ser neutralizado por esses íons bicarbonato. Quais as enzimas presentes no suco pancreático? Vamos lá. A tripsina e a quimiotripsina. Tripsina e quimiotripsina são responsáveis pela digestão de proteínas, vão transformar as proteínas em peptídeos, moléculas menores. Aqui também existe a amilase pancreática. A amilase pancreática digere o amido, não é? O amido vai ser transformado em maltoses. Pessoal, com certeza a amilase pancreática, já falei isso, ela é muito mais eficiente do que a amilase salivar, porque a amilase pancreática ela permanece em contato com o seu substrato, o amido, por muito mais tempo.
E a lipase pancreática, que vai digerir lipídios, converter os lipídios em ácidos graxos mais glicerol, as suas unidades de formação. Só uma observação do pâncreas. O pâncreas é uma glândula anexa ao sistema digestório, não é? E ela tem duas porções, pessoal. Lembra, o pâncreas ele tem as ilhotas de Langerhans, que produz os hormônios insulina e glucagon, e também tem os ácidos pancreáticos. São os ácidos pancreáticos que produzem o suco pancreático, ok? São os ácidos pancreáticos. Digestão ainda no intestino delgado. O duodeno agora vai receber a bile, pessoal. A bile ela é produzida pelos hepatócitos, células do fígado, e armazenada nessa bolsa verdinha aqui, ó, que é a vesícula biliar. Então, a bile ela é produzida pelo fígado e por meio do canal colédoco, esse canal estreitinho aqui, chega até o duodeno. Então, ela é produzida pelo fígado, armazenada na vesícula biliar, não contém enzimas digestivas. Fique ligado, a bile não contém enzimas digestivas. A composição da bile é sais biliares, colesterol, bilirrubina, tá? Mas enzimas digestivas, proteínas, não tem não. A função da bile é emulsificar gorduras, transforma gotas lipídicas em gotículas microscópicas, favorecendo a ação das lipases. Então funciona assim, aqui está uma gotona de gordura, por exemplo, nessa estrutura que chamamos de micélio. É difícil digerir o lipídio, pessoal, por isso que a bile é importante. Ela tem por função emulsificar gorduras. O que é emulsificar? Uma ação, digamos, detergente. É colocar detergente na gordura. Aí rompe as cadeias, né? E isso facilita a ação posteriormente das lipases. Então, isso aqui é ação detergente, ação emulsificadora de gorduras da bile. Falando em digestão, ainda no intestino delgado, ainda no duodeno, a terceira e última secreção é o suco entérico. Como o nome diz, suco entérico. Quem produz é o próprio intestino. O próprio intestino produz o suco entérico, tá? Que vai ser liberado aonde? No próprio duodeno. As enzimas presentes nesse suco, o tripsinogênio. Lembra que eu falei? Tripsinogênio, sempre quando terminar gênio, é inativo. Inativo na presença de um hormônio chamado enteroquinase, o tripsinogênio converte em sua forma ativa, a tripsina. A tripsina, pessoal, uma enzima que vai digerir peptídeos, transformar os peptídeos em aminoácidos. Olha só que interessante, formamos aminoácidos agora. Maltase é a enzima que vai digerir a maltose. Você lembra nas aulas de carboidrato? A maltose é a soma de duas moléculas de glicose. Olha que interessante, uma revisão de carboidratos. A sacarase, você lembra? Glicose mais frutose. Outra enzima é a lactase. A lactase vai digerir a lactose, vai converter a lactose em glicose mais galactose, pessoal. E por fim, peptidases. Peptidases digerem peptídeos e transformam ele em aminoácidos. Pessoal, é simples isso, não é? O que vai acontecer agora com esses aminoácidos, esses monômeros, né? Glicose, frutose, galactose, aminoácidos, eles vão ser absorvidos. Absorvidos aonde? No intestino. Em que região? Jejuno e ilho, que vamos falar agorinha. Antes de passar para o próximo slide, gente, o quimo, que veio do estômago, agora ele ganhou outro nome. Não é mais quimo, é quilo. Então começou com alimento, virou bolo alimentar, depois no estômago quimo, sai do intestino delgado chamando quilo. 5. Absorção de nutrientes. Galerinha, vamos fazer um corte no intestino delgado. O que você observa aqui? A musculatura lisa, né? Musculatura lisa, contração involuntária. Aqui o lume é a luz do intestino. E a olho nu, você consegue observar que o intestino apresenta essas vilosidades intestinais. Vamos dar um zoom numa velocidade dessa. O que você observa? Que os vasos sanguíneos acompanham essas velocidades. Né? Como você pode ver, os capilares sanguíneos. Se a gente dá um zoom em uma célula dessa aqui, ó, vamos pegar uma célula e dar um zoom, você vai observar que além das vilosidades, né, presentes no intestino, as células, cada célula, possui as microvilosidades, parecem dedos, não é? Em uma luva. Essas microvilosidades, pessoal, têm por função aumentar a superfície de absorção dos nutrientes. Lembra que estudamos isso em especialização da membrana plasmática? Pois é, estamos revisando. Microvilosidades servem para aumentar a superfície de absorção dos nutrientes. A absorção dos nutrientes vai ocorrer no intestino delgado,
principalmente na região do jejuno. No ilho também ocorre, mas principalmente no jejuno. Se você observar o jejuno, apresentam muitas microvelocidades. Então, os nutrientes atravessam as células do revestimento intestinal e passam para o sangue, né? Chega até o sangue. Logo em seguida, para o... Pessoal, vai direto para as células? Os nutrientes? Não. Antes passa pelo nosso laboratório químico. Quem é o nosso laboratório químico? O fígado. Antes vai passar para o fígado e depois sim vai chegar até as células, os nutrientes. Vamos ao nosso quadro Profundezas do Vestibular. Você que quer fazer medicina, né? Tem que se destacar, tem que aprofundar um pouquinho. Vamos lá. Água, sais minerais, vitaminas, monossacarídeos, pessoal, eles são absorvidos pelos capilares sanguíneos e depois ele passa para o fígado e depois distribui para o organismo, né, para todas as células. Acontece que você tem que ficar ligado nos ácidos graxos e também no glicerol, ou seja, os produtos da digestão de gordura. Para onde vão os ácidos graxos e o glicerol? Eles vão para o fígado? Não, eles não vão, eles não passam para o fígado. Veja só, eles são reagrupados em trigliceróis. Trigliceróis são triglicerídeos, tá? E envelopadas por uma camada de proteína, formando o quilomicron. Esse aqui é o famoso quilomicron. Vou escrever o quilomicron para você. Esse aqui é o quilomicron. Para onde que vai o quilomicron? O quilomicron ele vai para os vasos linfáticos, depois ele alcança os vasos sanguíneos, sem passar pelo fígado. Repito, sem passar pelo fígado. E depois ele alcança os adipócitos. Os adipócitos são células que armazenam gordura, ou seja, eles vão reorganizar e formar aí os triglicerídeos novamente no interior de suas células, vão fazer o armazenamento dessa gordura. Outra observação. A absorção de nutrientes, pessoal, pode ocorrer tanto por transporte passivo quanto por transporte ativo, ok? 6. A formação das fezes. Formação das fezes ocorre no intestino grosso. Aqui que ocorre grande absorção de água também e sais minerais, ou seja, a água, os sais que não foram absorvidos no intestino delgado vão ser absorvidos no intestino grosso. Aqui também, pessoal, absorção de vitaminas produzidas pela flora bacteriana, aquela flora, aquela população de bactérias que convive conosco, né, no intestino. Elas utilizam restos orgânicos nossos e produzem vitamina B12 e também vitamina K, que vão ser absorvidos no intestino grosso. Perceba, pessoal, que o estômago absorve, o intestino delgado absorve, o intestino grosso absorve, mas quem mais absorve, que fique claro isso, é o intestino delgado, tá? E aqui um pouquinho de anatomia do intestino grosso que já estudamos, né? O cólon ascendente, transverso, descendente, reto, ânus. Aqui o apêndice vermiforme parece pequenininho, mas isso aqui é bem grande, tá, pessoal? Aproximadamente 5 metros. E o quilo dá origem às fezes. Você lembra de cabeça a sequência ou não? Alimento, bolo alimentar, quimo, quilo e agora sim, né? O nosso objetivo, as fezes. Galerinha, fiquem com Deus. A gente se encontra na próxima aula, parte 3. Tem mais uma aulinha de digestão aí que nós vamos falar do controle da digestão. Vamos falar de muitos hormônios. Fui!